A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus queridos? Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Claudemir Ribeiro. Sou aqui da Igreja Videira, em Cuiabá. E eu venho hoje aqui trazer ao seu coração o programa Mensagem de Fé. Eu tenho a alegria e a honra de trazer para você, neste horário, das 11 horas da manhã, aqui pela Rádio Adorai FM 106.9 MHz e também pelas redes sociais, no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Inclusive convido você para se inscrever neste canal e estar me acompanhando por lá, e também na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. Nós vamos trazer as verdades espirituais que você precisa para a sua vida. Tenha certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você. Então fique ligadinho, não saia daí. E ao final nós vamos estar fazendo aí a oração da fé, uma oração poderosa. Então já vai deixando seus pedidos de oração, já vai entrando em contato, deixando seus pedidos de oração, porque nós vamos estar orando por você, pela sua necessidade. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá alcançar a sua vida e Ele fará grandes coisas por você. Antes de nós iniciarmos aí com a palavra, nós vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por nos preparar esta oportunidade para trazer a Tua palavra a cada coração, ao coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, dessas ovelhas que o Senhor tem dado para nós cuidarmos dela. Eu peço ao Senhor que o Senhor guie as palavras, dê direção, tudo aquilo que acontecer hoje, Senhor, seja para a honra e a glória do nome do Senhor. Que através desta palavra, Senhor, seja transmitido cura, seja transmitido libertação, seja transmitido renovo espiritual para a vida de cada um dos amados que estão neste momento sintonizados conosco, e vai conosco até ao final deste programa. Sê conosco, nos dê da Tua paz, da Tua alegria, do Teu refrigério. Em nome de Jesus, eu oro desde já e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Queridos, nós estamos com um projeto maravilhoso chamado Gideões Conectados. Esse projeto é um projeto evangelístico. Você que gosta de levar a palavra do Senhor, eu quero o convidar para participar comigo desse projeto. Como que funciona o projeto Gideões Conectados? Você vai ser um investidor, você vai ofertar uma oferta de R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia. E você vai estar ofertando para que nós pegamos esta palavra que nós vamos ministrar daqui a pouco e nós vamos colocar nas mídias sociais. Nós vamos impulsionar para que outras pessoas do Brasil afora sejam edificadas pelo Senhor como você tem sido edificado. Então faça parte você deste projeto glorioso, esse projeto abençoado. Semeie, e eu tenho certeza que esta semente o Senhor produzirá na sua vida 100 vezes mais. É assim que a palavra do Senhor fala. Você vai semear no tempo de seca e você vai colher 100 vezes mais, e nada vai ter poder para tirar esta promessa do Senhor da sua vida. E outras vidas serão restauradas pela palavra que o Senhor tem trazido ao coração de cada um de nós. Nós estamos ministrando esses dias a respeito de um tema muito bom. É uma série de palavras sobre o tema derrubando gigantes. E hoje eu quero trazer uma palavra especial, uma palavra dos céus para a sua vida. Hoje, como sempre, vai ser um tempo de nós exaltarmos o nome do Senhor através das nossas vidas. Então, essa palavra, nós vamos terminar ela, de pregar aqui na Rádio Adorai, e nós vamos colocar lá na página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro. Estaremos ali impulsionando com esta oferta que você vai fazer. E eu quero convidar você que quer participar comigo deste projeto, entre em contato comigo. O telefone é 65
999 69 5100. 65 999 69 5100. Tenho certeza que será um tempo abençoado por Deus, um tempo de liberação do céu sobre a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o gigante do sofrimento. Ele vai se findar, o sofrimento vai acabar na sua vida, porque Deus vai colocar as mãos. Então hoje nós vamos falar sobre doadores de sofrimento. Não sei se você sabe, queridos, o símbolo mais sagrado da cidade de Oklahoma é uma árvore, um vasto olmo norte-americano de 80 anos, que faz muita sombra naquele lugar. Turistas percorrem quilômetros para vê-lo. Pessoas posam para fotos debaixo dele. Arboristas cuidadosamente o protegem. Ele enfeita pôsteres e papéis de carta. Outras árvores ficam maiores, mais cheias e até mais verdes, mas nenhum recebe o mesmo carinho que esta árvore. A cidade ali, ela valoriza a árvore não por sua aparência, mas por sua resistência. Ela resistiu a bombardeios sofridos por aquela cidade na Segunda Guerra Mundial. Timothy McVeigh estacionou ali o seu caminhão-bomba a apenas alguns metros dela. A maldade dele matou 168 pessoas, feriu outras 850 e destruiu o edifício federal daquele lugar e cobriu a árvore de escombros. Ninguém esperava que esta árvore ela sobrevivesse. Ninguém, na verdade, parou para pensar na árvore coberta de pó e sem galhos. Até que ela começou a brotar. Brotos passavam espremidos por sua casca destruída. Folhas verdes empurravam aquela fuligem cinzenta. Então a vida, ela ressurgiu de um campo marcado pela morte. As pessoas perceberam. A árvore ali era um modelo da resiliência que as vítimas desejavam. Por isso, elas deram um nome ao olmo. E o nome que deram foi a árvore sobrevivente. Os Timothy McVeigh ainda abalam nossos mundos, queridos. Eles ainda sem razão, inexplicavelmente, eles nos mutilam e deixam cicatrizes. Queremos sobreviver ao mal, sobrepormos-nos às ruínas. Mas como? Como nós vamos fazer? Nós vamos imitar esta árvore? Nós temos falado, desde o primeiro episódio, a respeito da história de Davi. Começamos com Davi derrotando Golias. Davi, ele pode nos dar algumas ideias. Quando Saul dá ali uma de McVeigh e entra no mundo de Davi, sabe o que Davi fez? Ele se lançou no deserto, onde encontra refúgio entre as cavernas próximas ali ao Mar Morto. Várias centenas de legalistas o seguem. O mesmo acontece com Saul. Em duas cenas dramáticas, lá no deserto, Davi exemplifica como nós podemos transmitir graça a pessoas que não lhes dá outra coisa senão sofrimento. Eu acredito que se fosse eu e você que estivéssemos no lugar de Davi, nesta ocasião em que eu vou contar a história aqui para cada um de vocês, o que nós faríamos com ele, nós pagaríamos com a mesma moeda. A primeira cena que nós vemos,
Saul faz sinal para que os seus homens parem. E ele disse: parem. E eles pararam. Eram 3.000 soldados. E aqueles 3.000 soldados, eles pararam de marchar, enquanto o seu rei desceu do seu cavalo e subiu a encosta da montanha. Naquela montanha, dá até para fritar um ovo no chão da região. Aquela região de Engedi. Os raios do sol, eles ferem como punhais o pescoço dos soldados. Lagartos alojam-se por trás daquelas pedras. Escorpiões ficam na lama. E cobras, como Saul, procuram descanso ali na caverna. Saul foi para uma caverna para fazer as suas necessidades e descansar um pouquinho. E Davi, com os seus soldados, eles estavam bem no fundo daquela caverna. Você pode abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. Você vai ver esse texto. Com os olhos embaçados, ali por causa do sol, do deserto, o rei Saul, ele não conseguiu perceber os vultos silenciosos que se alinharam ali naquelas paredes. Mas você não sabe que eles vêm. Aqueles homens, eles veem o rei. Enquanto Saul atende ali ao seu chamado da natureza, inúmeros olhos arregalaram-se. A mente desses homens que estavam acompanhando Davi voa, e as mãos estendem-se para pegar as suas lanças. Um golpe da espada levará a tirania de Saul ao fim, e eles não terão mais de fugir pelo deserto. Mas Davi faz um sinal ali para aqueles homens, para que os seus homens se contenham. Contenham-se! Ele erguera-se pela parede, desembaiou ali a sua faca, e ao invés dele cortar a carne de Saul, ele vai em seu manto, na ponta do manto, e corta a ponta do manto de Saul. Então Davi, ele volta para o fundo da caverna. Os homens de Davi não podem acreditar no que o seu líder fez ali naquele momento, nem o próprio Davi. Contudo, naquele momento, nós vemos que Davi, ele tem os seus sentimentos trabalhados. Enquanto os seus homens ali achou que Davi fez muito pouco diante de tamanha perseguição, de tamanha vontade do rei Saul de matar Davi, já Davi achou que fez coisas demais. Em vez de tripudiar contra o rei, ele arrepende-se. Mas Davi, ele sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, está lá no versículos 5 e 6, 1 Samuel 24, versículos 5 e 6. Mas Davi sentiu-lhe bater, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Queridos, Saul saiu da caverna, e Davi logo o seguiu, e a uma distância ele levanta a ponta de suas vestes, e com todas as letras ele grita para Saul: eu poderia ter matado, mas não o matei. E Saul, ele arregala os seus olhos e ergue, espantado, e pergunta em alta voz: quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem lhe fazer o mal? Foi esta a pergunta que o rei Saul fez a Davi, pois ele não acreditava naquilo que havia acontecido. Davi faz isso, e ele faz isso não somente uma vez, ele faz mais de uma vez.
alguns capítulos adiante, Saul novamente volta a perseguir Davi. E Davi volta a bancar o esperto para o lado de Saul. Então, enquanto ali o acampamento do rei dormia, Davi, de uma forma atrevida, e um soldado ergueram-se pelo meio dos seus soldados, até que alcançaram o rei que roncava. O soldado ali, nós vemos ali em 1 Samuel capítulo 26, verso 8, o soldado implora e diz assim: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Mas Davi não deixa. Em vez de tirar a vida do rei Saul, ele tira-lhe a lança e o jarro com água e foge do acampamento. E nós vemos lá no versículo 23, que é uma distância segura, ele acorda Saul e os seus soldados com um aviso: ele, o Senhor, te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Mais uma vez, queridos, Davi poupa a vida de Saul. Mais uma vez, Davi revela uma mente cheia de Deus. Quem será que tem dominado os seus pensamentos? O que será que tem dominado os seus pensamentos? Quem e o que? 1 Samuel 26, versos 23 e 24, ele diz: o Senhor recompensa o ungido do Senhor, que o Senhor também considere. Mais uma vez, queridos, nós pensamos nas coisas que promovem dor em nossa própria vida, não é verdade? Uma coisa é nós transmitirmos graças, nós pegarmos graça e transmitir a alguém que é nosso amigo. Mas transmitir graça para aqueles que nos causam sofrimento, quem é o doido que conseguiria? Se passasse alguns minutos seguidos com Darth Vader, o vilão da guerra nas estrelas dos seus dias, você conseguiria imitar Davi? Um certo dia, eu tinha acabado de começar uma igreja lá em Peixoto de Azevedo, isso aí foi no ano de 2015, e ali houve uma situação. Eu era delegado naquela cidade, e houve uma situação na delegacia, onde eu tive que prender um cidadão que havia retido um equipamento maquinário, porque a pessoa não havia saldado uma dívida, e eu acabei autuando aquela pessoa. E a advogada, ressentida, ela veio para cima de mim e começou a me atacar de todos os lados. E ela falou que eu estava na minha igreja, a igreja que eu tinha estabelecido, em que eu estava levando Jesus naquela cidade para aquelas pessoas. Elas eram igreja de ladrão, só tinha ladrão naquela igreja, e denegrindo a minha pessoa. E eu peguei, retirei os recortes ali das redes sociais, a qual ela tinha feito aquela propaganda maldosa contra a minha pessoa e contra a igreja. E os irmãos chegaram a mim e falaram, assustados. Eu peguei aquilo e representei criminalmente. Passado algum tempo, eu fui chamado para audiência. E quando eu cheguei na audiência, aquela advogada estava lá, estava o juiz, estava a promotora. E ele começou a ler o termo ali da audiência. E eu pedi a palavra para o juiz, antes de passar para a próxima fase. E eu falei para aquele juiz, falei assim: doutor, existe alguma possibilidade de esse procedimento que corre contra a doutora, nós acabarmos ele aqui? Ele olhou assim para mim e falou: por quê? Eu falei assim: porque ela não fez isso contra um delegado de polícia. Ela fez isso não para atingir o delegado, mas fez isso para atingir a igreja de Jesus. E eu vi que eu errei
quando eu a processei. Porque sofrer pelo nome de Jesus é o que deve acontecer com o homem de Deus, com a igreja de Jesus. E as pessoas que apedrejam a gente, nós não devemos revidar com a própria pedra, nós devemos amar, nós devemos distribuir graça, nós devemos perdoar. E aquele juiz olhou para mim, pasmo, virou para a promotora de justiça e falou para ela: e aí, doutora? Ela falou assim: eu ia propor uma suspensão do procedimento. E aí eu falei para ela: por mim está liberado. Só que tem uma coisa, eu gostaria de falar com a advogada. Aí ela estava à minha frente, na mesa. Eu peguei e falei para ela assim: doutora, eu quero pedir perdão para a senhora autoriza eu dar a volta aí do outro lado para receber o seu perdão? Aí eu cheguei perto dela e dei um abraço. Aquela mulher, aos prantos, ela me agradeceu e ela falou assim para mim: doutor, eu nunca imaginei que o senhor era tão grande como o senhor é. E daquele dia em diante, aquela mulher começou a me respeitar. Hoje nós somos grandes amigos. Mas olha só, queridos, o que aconteceu comigo nessa situação? Inicialmente eu quis jogar pedra nela também, e jogar pedra nela com a lei. Ela me atingiu a minha honra, a honra da igreja, do evangelho, mas eu quis usar a mesma arma contra ela. E não são essas armas que nós devemos lutar. Essas não são as armas espirituais, essas são armas carnais. Nós temos que usar as armas espirituais. E as armas espirituais, a palavra de Deus diz que elas são poderosas em Deus para aniquilar todos os sofismas, todos os pensamentos, todas as ações de Satanás contra as nossas vidas. E ali, naquela audiência que estava ali com tudo certo já, com provas para que ela fosse condenada, ali foi transmitido graça. A vingança, queridos, ela faz a sua atenção se prender aos momentos feios da vida. E naquele tribunal, aquela vingança, ela estava me fazendo prender, porque ali era uma vingança. Me prender a momentos ruins, porque foi um momento muito ruim naquele início de obra. Talvez você pudesse. Algumas pessoas parecem ser agraciadas com glândulas de misericórdia, não é verdade? Elas escondem perdão, sem nunca guardar rancores ou revelar suas feridas. Só que para outros de nós, ou para a maioria de nós, é muito difícil nós perdoarmos os nossos Saúls, muito mesmo. Perdoamos os que nos ofendem uma vez. Lembre-se, repudiamos, olha só, todos nós somos assim, nós repudiamos aquela pessoa que toma a nossa vaga lá no estacionamento. Aquelas pessoas que não honram compromisso, nós repudiamos. E os ladrões de carteira também, os batedores de carteira. Podemos passar batido pelos pequenos delitos. Mas e os crimes capitais? Os que nos ofendem de novo? Os Saús que tem levado a nossa juventude? Os Saús que tem levado a nossa aposentadoria? Ou tem levado a nossa saúde? Se um patife desse buscasse sombra na sua caverna, ou estivesse dormindo aos seus pés, você faria o que o grande rei, mais tarde Davi, fez? Você que conseguiria perdoar o canalha que o machucou, que o molestou,
que falou de você em público, que te envergonhou no meio de muitas pessoas, que te traiu, você faria isso? Você perdoaria ele como Davi fez? Sabe, queridos, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. É o que está registrado lá em Jó, capítulo 5, versículo 2. A vingança, ela faz sua atenção prender ali aos momentos mais feios da sua vida. A desforra dos seus olhos, elas concentram-se em eventos dolorosos de seu passado. É para lá que você deve olhar? É para lá que eu devo olhar? Contar e reviver suas feridas, queridos? Será que vai fazer você, minha ovelha, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo agora, contar e reviver essas feridas, vai fazer você ser uma pessoa melhor? Sabe, queridos, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Isso de alguma forma vai destruí-lo. Eu estou me lembrando de uma velha comédia de costumes. Não sei se vocês se lembram. Joy se queixa com Jerry sobre o hábito irritante de um amigo comum. O rapaz bate com o dedo no peito de Joy enquanto fala. E o que enerva Joy? Os que gostam de destruir os inimigos precisam de 2 túmulos. Tá, queridos? Por isso ele resolve se vingar. Ele mostra para Jerry uma garrafinha com uma mistura de nitroglicerina altamente explosiva amarrada em um barbante. Ele explica: vou usar isso aqui em volta do meu pescoço, deixando a garrafa pendurada no lugar onde Joy fica batendo com o dedo. Na próxima vez em que puser o dedo no meu peito, ele vai pagar caro. Nem de longe Joy passará, certo? Os que gostam de destruir ali os seus inimigos, eles precisam de 2 túmulos. Por que de 2 túmulos, pastor Claudemir Ribeiro? A ira, ela se aloja no íntimo dos tolos. É o que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Óleo passa a ser pescoço por pescoço, e emprego por emprego, e reputação por reputação. Quando é que isso vai parar? Para quando uma pessoa imita a mente de Davi, controlada por Deus. Quantos Davis estão me ouvindo agora? Quantos irmãos Davis estão ouvindo neste momento? Estão deixando esta verdade entrar no seu coração? Neste momento da história, Davi enfrentou Saul como ele enfrentou Golias. E o que ele fez? Ele colocou Deus diante de si, ainda mais. Então, quando os soldados na caverna instigaram Davi a matar Saul, veja no que Davi estava pensando. Ele disse assim: que o Senhor me livre de fazer tal mal a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois este é o ungido do Senhor. Está lá em 1 Samuel 24, verso 6. E no versículo 8, quando gritou para Saul da entrada da caverna, Davi inclinou-se o seu rosto em terra. Depois reiterou sua convicção no versículo 10. E ele disse assim: eu não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Na segunda cena aqui, durante o ataque ao acampamento de noite, o que Davi fez? Lá no versículo 26, no capítulo 26, verso 9. Ele manteve a sua convicção. E qual foi a convicção que Davi teve? Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Essas 2 cenas, queridos,
eu contei em 6 vezes, as 6 vezes em que Davi chamou aqui Saul de ungido do Senhor. Você consegue pensar em outro termo que Davi poderia ter usado quando ele estava ali nesses momentos cruciais na sua vida? Talvez, se fosse eu e você, poderíamos o chamar Saul de desmancha prazeres, de miolo mole. Vem pra cá, vem pra cima de mim, seu desmancha prazer. Mas não a mente de Davi. Ele não via Saul como um inimigo. Davi via Saul como um ungido de Deus. Recusou-se a ver o homem que o fazia sofrer como algo menos que um filho de Deus. Davi não aprovou o comportamento de Saul, não. Ele simplesmente reconheceu o dono de Saul. E quem era o dono de Saul? É Deus. Davi filtrou o que via acerca de Saul, usando, sabe qual filtro? Sabe qual peneira? A peneira do céu. O rei pertencia ainda a Deus. E isso deu esperança para Davi. Alguns anos atrás, um Rottweiler atacou um filhote de Golden Retriever em um canil. O animal desprezível pulou sua jaula ali e entrou na jaula de um cachorrinho chamado Molly e quase a matou. Ele deixou-a com vários cortes e com a orelha pendurada. Então os meus sentimentos para com aquele vira-lata não era nada parecido com os de Davi. E o seu também, né? Se nos deixassem, nós dois, em uma caverna, apenas um de nós sairíamos vivo. E olha só, a pessoa responsável por aquele canil falou para não se importar, porque aquele cachorro, aquele Rottweiler, fez algo horrível, mas que ele ainda não tinha acabado de treinar aquele cachorro, não tinha terminado o seu trabalho ainda. Sabe, meu amado e minha amada, Deus diria o mesmo sobre aquele cachorro rosnento que atacou a sua vida. O que ele fez, o que esta pessoa fez, pode ter certeza que é algo inconcebível. Pode ter certeza que é algo inaceitável, imperdoável. Mas Deus, ele fala para você: eu não terminei o meu trabalho nesta pessoa ainda. Seus inimigos ainda figuram no plano de Deus. O pulso deles, sabe o que é? É a prova disso. Deus não desistiu de nenhum dos seus inimigos. Talvez eles estejam fora da vontade de Deus, mas não estão fora do alcance de Deus. Meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, você honra a Deus quando você os vê, não como fracassos de Deus, mas como projetos de Deus. Além disso, quem foi que nos encarregou do serviço da vingança? Deus não deu para nós o direito de nos vingarmos. Davi entendeu isso. Da entrada da caverna ele declarou: o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Está lá em 1 Samuel 24, versos 12 e verso 15. Veja seus inimigos, queridos, não como falhas de Deus, mas veja seus inimigos como projeto dele. Deus, ele ocupa o único assento na corte suprema do céu. Ele usa a beca e se nega a dividir ali o martelo dele, da sentença. Por essa razão, o apóstolo Paulo,
Ele escreveu lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 19. Essa passagem que eu vou falar para os irmãos agora. Nunca procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por que você está querendo comprar uma arma? Por que você está afiando a sua faca agora? Por que você está procurando comprar veneno para envenenar esta pessoa? Deus não deixou para você se vingar. A ira pertence a Deus. Minha é a vingança, e Deus vai retribuir a maldade de cada um conforme a sua própria maldade. Agora, quando você resolve se vingar, sabe o que acontece, querido? Você tira Deus da equação. Os que fazem justiça pelas próprias mãos tomam o lugar de Deus. Não tenho certeza de que o Senhor poderá cuidar disso. O Senhor pode castigar muito pouco ou devagar demais. Deixa esse assunto nas minhas mãos. Obrigado. É assim que muitas vezes nós falamos. É isso que nós queremos dizer. Mas não foi assim com Jesus. Ninguém tinha uma noção mais clara do que era certo e errado do que o Filho perfeito de Deus. Não obstante, queridos, quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Isso aí está registrado lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Somente Deus tem poder de determinar as sentenças exatas para a sua vida. Impomos castigos leves ou severos demais. Deus não. Deus, ele faz a sua justiça perfeita. Cabe a ele a vingança. Pare agora. Pare agora. Coloque os seus inimigos nas mãos de Deus. Quando você fizer isso, queridos, você não estará endossando a má conduta deles. Não está fazendo isso. Você pode odiar o que alguém fez sem se deixar consumir pelo ódio. Perdoar não é justificar. Perdoar também não é fingir. Davi não encobriu ou evitou o pecado de Saul. Não fez isso. Ele tratou-o de forma direta. Ele não evitou o problema, mas ele evitou Saul. Voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ovelha que Deus tem dado para eu cuidar de você, pela Rádio Adorai, pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro, pelo canal do YouTube Claudemir Ribeiro. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. Faça o mesmo que Davi fez. Está na hora de você transmitir graça. Mas se for necessário, você transmita a graça e mantenha a distância. Você pode perdoar o marido abusivo sem ter de viver com ele. Perdoar, queridos, é optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Seja rápido, muito rápido, em mostrar compaixão pelo pastor imoral. Mas não tenha pressa em dar o púlpito para ele. A sociedade, ela pode até conceder graça e condenações ao mesmo tempo. Dê uma segunda chance àquele que molesta crianças. Mas mantenha-o longe de parquinhos de diversão, tá bom? Perdão não é loucura. Perdão é, em essência, optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Quando alguns missionários morávios levaram a mensagem de Deus aos esquimós, eles sofreram para encontrar uma palavra para perdão na língua
ali daqueles esquimó, na língua nativa daquele povo. Por fim, eles chegaram a essa difícil opção de 24 letras. Esta formidável junção de letras é literalmente traduzida como não há mais como pensar nisso. Então, perdão significa isso. E aí aqueles irmãos morávios falando ali para o povo nativo, para aqueles esquimós, o que era o perdão? O perdão era: não há mais como você continuar pensando nessas coisas. Perdoar é seguir em frente. Perdoar é você não pensar mais na ofensa. Quantos te ofenderam? Quantos jogaram pedras em você? Quantos te crucificaram pelos seus problemas, pela sua escorregada? Sabe, queridos, você não justifica, endossa ou aceita o ofensor quando você perdoa. Você simplesmente coloca o que pensa sobre ele no caminho que leva ao céu. Você vê seu inimigo não como inimigo, mas como filho de Deus. E a vingança vai ser algo, sabe, que cabe somente a quem? Só a Deus. A propósito, todos nós, como nós somos recipientes da graça. Podemos fazer menos do que isso? Será que temos coragem de pedir graça a Deus quando nos recusamos a transmiti-la? Esse é um grande tema de discussão dentro das Escrituras. Jesus era duro com os pecadores, que se recusava a perdoar outros pecadores. Era assim com Jesus. Você se lembra da história que Jesus contou sobre o servo cuja dívida de milhões acabara de ser perdoado, que se recusou a perdoar uma dívida de alguns reais? Ele provocou a ira de Deus. E Deus disse, sabe o que para aquele servo? Servo mau, cancelei toda a sua dívida. Você não deveria ter sido misericordioso como eu tive misericórdia de você? Lá em Mateus 18, versículo 32 e 33. Em suma, queridos, nós transmitimos graça, porque nós recebemos graça. Sempre sobrevivemos, porque imitamos a árvore. Que árvore? A árvore sobrevivente. Nossas raízes, elas vão além da área que foi atingida por bombardeios. Talvez a sua vida tenha sido bombardeada de todos os lados, mas as suas raízes são profundas. Nós usamos a umidade que vai além da explosão. Cavamos cada vez mais fundo, até atrairmos umidade da misericórdia de Deus. Nós, eu e você, como Saul, recebemos graça. E como Davi, nós podemos transmiti-la gratuitamente a todos aqueles que têm tentado nos atingir. Que o Senhor conceda cada dia mais uma porção dessa graça sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Que você seja abundantemente perdoador. E que os seus dias sejam dias de grandes vitórias no Senhor. Querido, você que nunca disse sim para Jesus, e você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e você quer neste momento aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, feche os seus olhos aí onde você está. E faça essa oração comigo. Querido Jesus, muito obrigado por ter vindo a este mundo, vivido como eu, sentido as pressões como eu senti, mas o Senhor não negou aquilo para o qual foi enviado. E o Senhor se entregou por mim ali naquela cruz.
Eu reconheço o seu sacrifício e declaro que o Senhor Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo. Eu quero todos os dias poder, no meio dos momentos de sofrimento da minha vida, liberar perdão, andar segundo a graça do Senhor e agir em misericórdia para com o meu inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero o convidar para você estar entrando em contato comigo através do telefone 65 999 69 5100 65 999 69 5100. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar colocando você no nosso projeto de oração e também te encaminhar você para um local, para uma casa do Senhor. Deus, ele vai fazer uma obra muito grande na sua vida. E você que tem sido uma pessoa sofrida, tem vivido dias de terror na sua vida, você que tem vivido dias atribulados, você está andando com medo, e muitas vezes você tem pensado em se vingar do seu inimigo. Eu quero dizer para você, queridos, que há uma chance para você. Entregue nas mãos do Senhor e Ele fará grandes coisas por você. Para agora o que você está fazendo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e Deus vai colocar as mãos, e todos os males que têm vindo sobre você, sobre o seu ser, eles cairão por terra. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo que nós passamos na Tua presença. Obrigado por saber, mais uma vez, que a vingança não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa fazer da mesma forma conosco, como Davi fez, Senhor. Que nossos corações sejam como o coração de Davi, em relação aos seus inimigos. Eu quero ver, Senhor, o perdão sendo liberado. Eu quero ver, Senhor, a vida sendo liberada sobre os nossos ofensores. Coloque as mãos agora, Senhor. Entra com providência agora, neste lar, nesta casa. Está tudo bagunçado, Senhor. Desentendimento do marido com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Este vício que tem entrado e arruinado esta vida, essa perturbação que tem vindo sobre este ser. Oh Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e eu repreendo todo espírito maligno desta vida. Eu declaro, Senhor, a vida de Deus fluindo sobre este ser, e ela vivendo dias melhores, dias maravilhosos, dias cheios da graça e do favor do Senhor. Meu Deus, não leve em conta o tempo da ignorância de cada um dos amados irmãos, irmãs que estão me ouvindo nesta hora. Eu declaro, Senhor, a cura do Senhor, a cura da alma, a dor, Senhor, na alma que ninguém consegue ver, mas só o Senhor vê. Tira agora, Senhor, arranca agora desta vida, em nome de Jesus. Eu dou uma palavra de ordem: sai daí, desaloja daí rancor, desaloja daí impiedade, desaloja daí incompaixão. Que seu olhar seja um olhar compassivo, seu olhar seja um olhar piedoso, suas atitudes sejam atitudes segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Oh Pai, eu abençoo esta vida que me ouve agora. Eu expulso agora e repreendo toda doença, toda dor de cabeça, problema cerebral, todo mioma, dor de ouvido,
diabetes, problema de labirintite. Oh, em nome de Jesus, saia desta vida agora. Pai amado, eu oro por esta vida que está passando por problema difícil, Senhor, com hérnia de disco, bico de papagaio, dores na coluna, miomas no útero, problemas no ovário. Em nome de Jesus eu repreendo agora, saia desta vida e não volte nunca mais. Que você possa ser curado e curada do reumatismo, da dor nas juntas, da dor nas articulações, nas dores musculares. Em nome de Jesus, eu repreendo agora e declaro você curado e curada pelo Senhor, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu querido e minha querida ovelha, nós chegamos aqui ao final de mais um programa Mensagem de Fé. Essa mensagem poderosa que tem vindo direto do trono de Deus ao seu coração. E eu quero convidar você para estar participando comigo do projeto Gideões Conectados. Nesse projeto Gideões Conectados, você vai estar semeando, vai estar ofertando para ele. Para nós pegarmos esta mensagem que nós temos ministrado aqui na rádio e impulsionarmos lá na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. E eu quero convidar você para fazer uma oferta, um desafio de R$30 por mês. Você tem coragem de fazer isso? Eu libero esta coragem do Senhor na sua vida agora. Pega o seu telefone, manda um WhatsApp para mim, 65999-695100. Eu vou estar te passando como fazer. E nós vamos estar te colocando no grupo dos Gideões Conectados. E será uma bênção que a palavra do Senhor vai mais longe através da minha e da sua vida. Eu quero que você seja participante comigo. E sabemos que outras vidas serão alcançadas com o mesmo poder, com a mesma graça e com a mesma obra que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Seja você também um Gideão conectado. Venha você fazer parte comigo deste projeto abençoado. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. Em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da nossa alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Shalom Adonai.